Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos de novo. Adivinhe fazendo o quê? Pois é, tá aqui nas minhas mãos, ó, a atualização legislativa. Entrou em vigor hoje, pessoal, tá aí na tela para vocês, a Lei 14.155, tá? Então essa lei, colegas, ela tem sua vigência no dia de hoje. Estou gravando isso aqui para vocês no dia 28 de maio de 2021, que é a data da vigência dessa lei. Essa lei, pessoal, ela vai produzir algumas mudanças no Código Penal. Então vocês vão ver mudanças lá nos crimes do artigo 154-A, invasão de dispositivo informático alheio, 155, furto, 171, estelionato. Então vai haver uma mudança em relação a esses crimes, sobretudo no que diz respeito à pena, quando forem cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Só que isso aqui, pessoal, não é a minha preocupação, porque isso aqui tenho certeza que os senhores estarão muito bem servidos com o nosso querido amigo e professor Kleber Masson, que vai trazer para vocês essas novidades. O que realmente quero abordar com vocês nesse vídeo é a mudança no Código de Processo Penal. E por quê? Porque, de fato, pessoal, essa lei ela vai acrescentar um parágrafo ao artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, agora, se você olhar no CPP, você vai ver um parágrafo 4º, acrescentado exatamente por essa lei. E este parágrafo vai trazer várias novidades quanto aí à competência territorial em relação a algumas modalidades de estelionato. Eu já vinha me preparando para essa mudança, tá? Porque às vezes o aluno fala assim, que isso? A lei foi publicada hoje, o professor já está com, né? Como é que sai? Não. Na verdade, a gente já vinha acompanhando isso aí, pessoal, desde a tramitação legislativa do projeto de lei. E já tinha deixado pronto um material aqui com 5 páginas, impressionante isso, 5 páginas abordando todas as mudanças produzidas por um único parágrafo. E realmente vocês vão perceber, quando a gente lê o parágrafo em sua simplicidade, num primeiro momento você não consegue imaginar quantas coisas podem ser extraídas dali. Importante dizer, e o Charles é minha testemunha presencial, que o vídeo está sendo gravado hoje, dia 28 de maio de 2021. Então, certamente, pessoal, são aqui as primeiras reflexões sobre esse parágrafo 4º, que certamente deverão amanhã ser amadurecidas pela doutrina e certamente pelos tribunais superiores. Mas aqui vai a nossa humilde contribuição. Vamos lá? Primeiro ponto importante, pessoal, sempre que existe uma lei nova, eu sei que o aluno fica com pressa para ler o parágrafo, ai, pelo amor de Deus, professor, me mostra isso logo, mas é importante que você entenda o antes e o depois. Porque se você não souber como funcionava antes, você acaba não entendendo o porquê da novidade legislativa. Então a gente começa essa exibição, esse vídeo, pessoal, trabalhando com a sistemática anterior. Então o primeiro ponto aqui trazido para vocês é isso, ou seja, como era a sistemática, tomar um pretinho aqui, da competência territorial para o processo e julgamento dos crimes de estelionato antes da Lei 14.155. Então, senhores, vamos ver num primeiro momento como é que se dava a competência territorial antes dessa mudança produzida pela Lei 14.155. Porque é entendendo o que era antes que vocês vão entender o porquê do diploma normativo. Vamos lá? Sobre o assunto, a gente tem que trabalhar pelo menos 3 questões importantes. Estelionato praticado por meio de cheque falso. Quem julga esse delito? O cheque falso, pessoal, hoje, Charles, você lembra a última vez que você usou uma folha de cheque? Hoje nem usa mais, né? Mas ainda é uma modalidade aí
Às vezes a pessoa mais idosa ainda gosta de usar. Meu pai, por exemplo, ele ainda gosta de usar cheque. Já tentei ensinar lá como fazer transferência pelo celular, ele não gosta disso. Então continua usando o cheque. E o cheque falso, pessoal, ainda é uma conduta praticada. Você clona uma folha de cheque e assim por diante. Antes da Lei 14.155, quem é que julgava o crime de estelionato por meio de cheque falso? Para responder a essa indagação, pessoal, para responder ao questionamento sobre a competência territorial, você tem que lembrar comigo qual é a regra adotada pelo Código Penal. E essa regra geral, pessoal, ela está prevista onde? Lá no artigo 70, caput do Código de Processo Penal. E é uma regra dominada por todos, porque sabemos que a competência territorial, ela é determinada com base no local em que se consumar a infração, ou em se tratando de tentativa, o local em que tiver sido praticado o último ato de execução. Por isso, colegas, que aí nas aulas regulares do G7, quando estudamos o tema, a gente sempre bate, olhe para o delito e se pergunte, onde esse crime se consumou? Porque é no local da consumação que teremos fixada a competência territorial. Então, colegas, é só você fazer o questionamento em relação ao cheque falso. Então, por exemplo, eu chego lá na cidade de Campinas, tá certo? Onde reside o meu amigo Charles. E eu vou comprar, por exemplo, aí o veículo do Charles. Veículo não, um celular. Pronto, vou comprar o aparelho celular. Charles está com o iPhone 15 aqui. E eu dou um cheque falso para o Charles. De quem é a competência territorial? Aí, pessoal, você tem que lembrar que esta conduta, ela vai tipificar o crime do artigo 171, caput do Código Penal, que está inclusive aí na tela para vocês. A modalidade simples de estelionato: obter para si ou para outrem vantagem lícita, em prejuízo alheio, induzindo, mantendo alguém em erro mediante meio fraudulento. Ou seja, colegas, se o próprio verbo núcleo é obter, você então vai chegar à conclusão que, neste caso, qual é o local que determina a competência territorial? É o local onde se der o quê, Charles? A obtenção da vantagem ilícita. Porque assim teremos aí aperfeiçoados todos os elementos do tipo penal incriminador. No meu exemplo, então, ainda que o autor do delito resida em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, se ele veio até a cidade de Campinas e aqui obteve a vantagem ilícita, porque ele pegou o celular do Charles e foi-se embora, de quem é a competência territorial? Campinas. Legal? Sobre o assunto, pessoal, há inclusive uma súmula do STJ. Vejam, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Então, cheque clonado, cheque adulterado, aí você vai jogar na súmula 48. Essa a primeira questão. Segunda questão, colegas, fraude no pagamento por meio de cheque. Aqui uma outra hipótese que não se confunde com a anterior. Renato, como assim? Esse crime de fraude no pagamento por meio de cheque, primeiro, aqui, colegas, o juízo de tipicidade é outro. O juízo de tipicidade se dá à luz de uma daquelas modalidades equiparadas do estelionato, em caso, a do inciso 6º. E por quê? Porque quando você comete esse delito, você vai emitir cheque sem suficiente provisão de fundos ou você vai frustrar o pagamento. Então, na verdade, colegas, aí você tem uma modalidade equiparada de estelionato, que é chamada aqui, senhores, de fraude no pagamento por meio de cheque. E aqui tomem cuidado, né, pessoal? Os colegas concurseiros sabem disso. Isso aqui já caiu, né, milhares de vezes em prova. E por quê? Qual é a competência territorial para esse delito?
Vamos pegar o mesmo exemplo do Charles. Eu, Renato, moro em São Paulo. Vim até Campinas. Comprei aí uma bicicleta do Charles, tá? Aí comprei a bicicleta do Charles. O que acontece? Eu chego aqui e dou um cheque sem fundos. Não é cheque falso, cheque sem fundo. Aquele que tem vários apelidos, cheque capim, cheque mola e assim por diante. Cheguei aqui e dei o cheque sem fundos. De quem é a competência territorial para julgar esse delito, considerando-se que a minha agência bancária fica em São Paulo? Cuidado, pessoal, isso aí já cansou de cair em prova, e por quê? Ainda que o local da obtenção tenha se dado em Campinas, o aluno precisa entender que este crime do inciso 6º, onde é que ele se consuma, pessoal? Ele se consuma exatamente no local da agência bancária, onde se dá a recusa do pagamento. Então, na verdade, colegas, ainda que hoje a gente sabe que esse processo seja feito de maneira eletrônica, mas quando tem um cheque sem fundos, eletronicamente falando, você emitiu o cheque aqui em Campinas. Mas, em tese, ele se consumaria quando? Quando esse cheque bater na minha agência em São Paulo e for o quê? Recusado pela agência. Então, ali o delito estaria consumado. Qual é o problema com isso, Charles? A obtenção da vantagem lícita se deu em Campinas. Só que a competência territorial será de quem? São Paulo. Então você imaginem o prejuízo. Sobre o assunto, aliás, pessoal, há inclusive 2 súmulas dos tribunais superiores, a de número 244 e a 521, que basicamente dizem a mesma coisa. Confira comigo. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem fundos. 521. O foro competente para o julgamento de estelionato sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem fundos é o do parágrafo 2º, inciso 6º. É o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, essa competência, pessoal, será estabelecida com base no local da agência bancária do cheque, onde teria se dado a recusa do pagamento. Se não bastasse essa controvérsia, cheque falso, já dei a primeira questão. Segunda questão, fraude no pagamento por meio de cheque, também havia uma grande polêmica, sobretudo no STJ, quando o estelionato fosse cometido como? Através de transferência de valores, através de depósitos bancários. Porque, colegas, hoje é assim que o estelionato é cometido, né? Quantas pessoas, por exemplo, não são iludidas, para dar um exemplo, com falsos pacotes de turismo? Então, para dar um exemplo assim, corriqueiro, sei lá, hoje está difícil falar em turismo, né? Mas imaginando assim, por exemplo, Maldivas. Pô, deve ser espetacular. Aí Maldivas, sei lá quanto que custa isso aí, né? Aí tem um pacote lá, Maldivas, voando classe executiva, 10 dias no melhor hotel, R$5.000. É impressionante, Charles. A pessoa cresce o olho, fala, cara, que promoção, vou comprar 4 pacotes antes que eu perca isso. Pum. E aí como que geralmente acontece, pessoal? A pessoa faz uma transferência. Então vamos imaginar que o estelionatário, ele mora lá em Salvador, e pessoas de Curitiba fazem a transferência, Belo Horizonte, Manaus, Recife e assim por diante. De quem é a competência territorial? Essas hipóteses, pessoal, elas vinham gerando grande controvérsia. Então isso aqui vinha gerando grande controvérsia lá no STJ. O STJ, através da 5ª, 6ª turmas, 3ª sessão, cada hora decidia uma coisa. Sobre o assunto, aliás, eu até tive o cuidado de trazer um dos últimos julgados aí sobre o assunto, que foi feito pela 3ª sessão, lá no finalzinho de 2019. Veja você, só para ver a confusão. A melhor solução jurídica é aquela que estabelece distinção entre o estelionato mediante cheque clonado ou adulterado, em que a competência é do juízo do local onde a vítima mantém conta bancária.
Então, ali naquele momento ali, daquela na qual a vítima é induzida a efetivar depósito ou transferência em prol do beneficiário da fraude. Aí, nesse caso, a competência seria do juízo, onde situada a agência bancária beneficiária do depósito. Então, no meu exemplo dado, né, eu fiz uma transferência morando em Curitiba, o autor do delito estelionatário mora onde? Salvador. Aqui o STJ dizendo que a competência, então, é onde situada essa agência bancária do depósito. Assim, se o crime só se consuma com a efetiva obtenção da vantagem devida pelo agente ativo, é certo que só há falar em consumação nas hipóteses de transferência e depósito quando o valor efetivamente ingressa na conta bancária do beneficiário da fraude. Então, colegas, vejam que apesar dessa grande controvérsia aí, o STJ dizendo o seguinte, olha, vítimas de Curitiba, Manaus, Recife, todo mundo depositando, fazendo transferência. A competência seria de onde? Salvador, porque é lá onde, em tese, o indivíduo obtém a vantagem lícita, que é o verbo tipo lá do artigo 171 caput do Código Penal. É dentro desse contexto, pessoal, dessa introdução feita para vocês, que você vai entender o quê? A Lei 14.155 nesse ponto. E por quê? Porque o legislador, pessoal, com essa lei buscou efetivamente o quê? Uma maior eficiência. Então, o legislador buscou aqui, pessoal, uma maior eficiência em relação a esses delitos. Aliás, se você pegar o próprio projeto de lei que deu ensejo à Lei 14.155, você vai perceber que isso aqui sempre foi citado pelos autores do projeto. E por quê? Trabalhava-se com a premissa de que estava uma confusão generalizada. Nem o STJ conseguia dizer, porque hora dizia uma coisa, hora dizia outra. E para os autores do projeto de lei, pessoal, essa competência fixada em outra localidade que não o domicílio da vítima vinha causando prejuízos à persecução penal. Porque raciocine no exemplo citado. Pessoa de Curitiba, vítima, outra de Manaus, outra de Recife, e o depósito indo para Salvador. A competência seria de Salvador. Quer dizer, essa competência estaria muito distante de onde as vítimas estão localizadas. E para os autores do projeto, isso estaria comprometendo a própria persecução penal de crimes de estelionato. É dentro desse contexto, então, colegas, com o objetivo de aumentar a eficiência do Estado na persecução penal desses delitos, que vai surgir a Lei 14.155, que, como já disse hoje, para além de mudanças no Código Penal, 154A, 155 e 171, ela vai estabelecer uma nova espécie de competência territorial para certas modalidades de estelionato. Pronto. Então, depois de 18 minutos fazendo uma análise da sistemática pretérita, agora a gente começa a analisar o quê? De hoje em diante. Então, a novidade está aí na tela, Charles. Você que já gravou quantas aulas sobre competência? Já perdeu as contas, né, Charles? Então, aí você tem uma novidade dentro do tema competência. Porque agora, pessoal, ao artigo 70 do CPP, foi acrescentado este parágrafo 4º pela Lei 14.155. Vocês vão perceber que é um parágrafo aparentemente simples, mas que dele, pessoal, a gente vai extrair várias considerações importantes. Então vamos lá, primeiro uma leitura e depois a gente vai proceder às observações. Vamos lá. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal. Então, começa falando do 171 do Código Penal, vírgula. Quando praticados mediante depósito, emissão de cheque sem fundos, em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, vírgula. A competência será determinada pelo local do domicílio da vítima e, em caso de
pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Muito interessante, pessoal, porque aqui muitas considerações importantes em relação a esse dispositivo. Vamos lá? Primeiro detalhe e a minha primeira observação que gostaria de fazer com vocês é a seguinte: competência definida pelo local do domicílio da vítima e não com base no domicílio do acusado. Renato, como assim? Colegas, aqui nós temos uma novidade no Código de Processo Penal. E por que eu estou dizendo novidade? Porque, pelo menos até a entrada em vigor da 14.155, o que havia no Código era a possibilidade de fixação da competência territorial com base no domicílio do acusado e não da vítima. De fato, pessoal, o domicílio do acusado ele estava previsto como critério de fixação de competência tanto no 72 quanto no 73. E óbvio que esses dispositivos continuam válidos. Só que agora a novidade é que nós também temos a possibilidade do quê, pessoal? Tá aí na tela. De usar o domicílio da vítima para a fixação da competência. Então, interessante. E por quê? Porque agora você tem o domicílio do acusado, quando não for conhecido o local da infração, ou nos casos de exclusivação privada, quando o querelante pode escolher a residência do acusado, ainda que conhecido o local. Ou seja, nessas duas hipóteses, é o domicílio do acusado que vai determinar a competência. Na hipótese, ora introduzida pela 14.155, não é o domicílio do acusado, e sim o domicílio da vítima que vai determinar a fixação da competência. Então isso é uma novidade, pelo menos aí no âmbito do Código de Processo Penal, que não previa o domicílio da vítima como critério de fixação de competência, mas apenas o domicílio do acusado. Seja quando incerto o local da infração, seja nos casos de exclusivação privada, quando ele poderia escolher entre o domicílio do acusado e aí o local em que o crime teria se consumado. Maravilha. Primeira observação trabalhada. 2. Segunda observação. Crimes previstos no 171 sujeitos ao novo regramento. Como a gente trabalha aqui no G7 Jurídico com preparação para concurso público, aqui, Charles, eu já tenho certeza que vai cair uma questãozinha básica e que vai acabar derrubando muitos alunos mais apressadinhos, por assim dizer. Essa mudança do parágrafo 4º, ela vale para todos os crimes de estelionato ou apenas para algumas modalidades? Ela vale apenas para a modalidade do caput do 171 ou será que também abrange as figuras equiparadas do parágrafo 2º, como, por exemplo, a do inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque? Colegas, para responder a essa indagação, vamos fazer uma leitura do parágrafo 4º. Então, vamos lá. Vamos por partes, tá bom? Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal. Então, vamos lá, Charles. Crimes previstos no artigo 171. Perceba que o próprio legislador está se referindo aos crimes no plural. A significar, portanto, pessoal, e aí na nossa opinião, me perdoem por essa ficar na minha opinião, mas é porque a lei entrou em vigor hoje, então é óbvio que não tem nem como não fugir disso, não li nada sobre esse parágrafo 4º ainda. Então aqui, pessoal, na nossa opinião, quando o próprio legislador usa a palavra crimes no plural, o que ele está nos dizendo? Que ele está se referindo não apenas à modalidade do caput, como também às modalidades equiparadas do parágrafo 2º. Sobretudo, a que mais nos interessa, que é a do inciso 6º. Até mesmo porque mais adiante, o próprio legislador vai dizer, vejam,
mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos ou com o pagamento frustrado. Ora, meus amigos, isso em amarelo é exatamente a conduta que se subsume à modalidade equiparada do inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque. Então, primeira observação aqui dentro desse tópico, pessoal. A expressão crimes, então, abrange não apenas as modalidades de estelionato do caput, como também as modalidades equiparadas, sobretudo a do parágrafo 2º, inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque. Essa é uma primeira observação. Só que agora você vai ter que conjugá-la com a seguinte. Será então que todo crime de estelionato estará, doravante, sujeito a esse regramento? Então, por exemplo, Charles, prova do seu concurso aí, sei lá, já está em vigor, né, cara? Vai ter uma prova aí domingo. Provavelmente, óbvio que não estaria, né, pessoal? Porque não daria nem tempo para o examinador imprimir e colocar isso aí na prova. Mas imagine a seguinte questão de uma prova. Todo crime de estelionato, com a 14.155, terá a competência fixada com base no domicílio da vítima. O que você me diz, certo ou errado? Errado, né, pessoal? Então, no seu material, ó, vamos colocar aqui uma segunda observação. Nem todo crime de estelionato, então, nem todo crime de estelionato estará sujeito à regra. Então, aqui, pessoal, uma segunda observação dentro dessa observação. Ou seja, cuidado para não achar que, a partir do dia 28 de maio de 2021, todo crime de estelionato estará sujeito a essa regra. Não. E como é que eu provo isso para vocês? Porque apesar do legislador se referir a crimes no plural, perceba que na sequência, Charles, ele faz o quê? Ele delimita quais seriam esses crimes. Quer dizer, se ele tivesse dito, vamos aqui imaginar, nos crimes previstos no artigo 171, vírgula, a competência será definida pelo local domicílio da vítima. Isso seria uma coisa. Aí sim eu poderia concluir que todo crime de estelionato, competência territorial domicílio da vítima. Mas perceba, pessoal, que o legislador, ele ressalvou algumas modalidades. Vejam, quando praticado mediante depósito, quando praticado cheque sem fundos, quando praticado com frustração do pagamento, ou quando praticado mediante transferência de valores. Então, senhores, é de se notar que o próprio legislador ressalvou, dentro dos crimes de estelionato, caput e figuras equiparadas, algumas modalidades específicas. Ou seja, são apenas estas aqui delimitadas que estarão sujeitas ao novo regramento. Leia-se, depósito de valores, emissão de cheque sem fundos seria do inciso 6º, frustração de pagamento seria do inciso 6º ou mediante transferência de valores. Essa aí acaba se enquadrando no caput do artigo 171. Prova disso, aliás, se você pegar a própria lei, aqui na cabeça dela, ela vai dizer, né, Lei 14.000, tararã, altera o Código Penal, vírgula, e o CPP, para definir a competência em modalidades de estelionato. Então, colegas, cuidado com isso, porque essa nova regra de competência territorial será válida, então, apenas para estas modalidades. E não, repito, para todos os crimes de estelionato. Então, na verdade, a novidade, ora exibida para vocês, vale apenas para estas modalidades de estelionato, pouco importando em caso se seria a figura do caput ou se seria alguma figura equiparada do parágrafo 2º. Caminhamos? Próximo item, pessoal. Possibilidade de aplicação do novo regramento a
outros crimes patrimoniais. Aqui, certamente, uma outra questão interessante. E interessante por quê? Porque isso também vai ser cobrado de vocês Brasil afora. Será que este novo regramento também vale para outros crimes patrimoniais, como, por exemplo, furto? Porque o furto, Charles, e aqui seria o meu exemplo, ele também costuma ser praticado por meio da furto qualificado pela fraude. Será que isso vale para outros crimes patrimoniais, pessoal? Será que eu posso ampliar os dizeres do parágrafo 4º e dizer que, além dos crimes do 171, isso também vale para outros crimes patrimoniais, se praticados aí nestas modalidades? Sim ou não? Negativo. Então, na nossa humilde opinião, pessoal, esse parágrafo 4º aí, ele não pode ser aplicado a outros crimes patrimoniais. E por que não, colegas? Aqui, na verdade, hoje em dia, com tantas mudanças legislativas, é que eu não trouxe. Mas fica do lado do meu computador assim. É o livro lá do Carlos Maximiliano, que fala sobre hermenêutica, sobre interpretação. Aqui, colegas, o que a gente tem que entender? Nós estamos diante de uma norma excepcional. Uma norma que vai excepcionar a regra geral do caput do artigo 70. Então, o que a doutrina diz? Quando você está diante de uma norma excepcional, ela deve ser interpretada de maneira o quê? Restritiva e não de maneira ampliativa. Então é a mesma coisa, mutatis mutandis, pessoal, com aquela exigência da representação que passou a valer para o crime de estelionato com o pacote anticrime. Será que eu posso também exigir representação para outros crimes patrimoniais? Não. Se é uma norma excepcional, ela deve ser interpretada como? Exatamente nesse sentido. Eu até cito aqui, né, o Maximiliano, e aí até vou dizer exatamente isso, tá aqui, que ele diz, né, a exceção confirma a regra nos casos não excetuados. Quer dizer, é exatamente isso. Se o legislador referiu-se apenas aos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, eu não posso interpretar isso aqui extensivamente para abranger outros crimes patrimoniais, ainda que praticados em circunstâncias semelhantes às ora especificadas. Vamos lá, o Charles está doido por mais conhecimento, já passou para o próximo item. Observação de número 4, pessoal, vamos que vamos. Overruling das súmulas 521 e 244 do STJ. Pessoal, quem é meu aluno sabe disso. As expressões não são usadas aqui à toa, né, pessoal? A ideia é porque são expressões cada vez mais usadas aí pela doutrina. O overruling significa o quê? Que uma súmula estaria ultrapassada. Isso aqui é hoje muito trabalhado pelos colegas aí em processo civil diante da importância dos precedentes jurisprudenciais. Essas duas súmulas já foram exibidas na aula de hoje. Por isso que eu fui lá antes e agora estou vindo depois. Vamos lembrar do que dizem as duas súmulas? Olha aí, Charles. Compete ao foro do local da recusa julgar o estelionato mediante cheque sem fundos. Mesma coisa a súmula 521. Essas duas súmulas continuam válidas? Estão lembrados do exemplo que eu dei para vocês? Estão lembrados? Aqui, o meu exemplo qual foi? Eu vim a Campinas, comprei a bicicleta do Charles, mas a minha agência bancária, eu, autor do delito, cheque sem fundos, fica em São Paulo. De acordo com essas duas súmulas, pessoal, a competência seria em Campinas, onde o Charles reside e onde se deu aí a entrega da coisa, ou a competência seria de São Paulo, onde fica a agência bancária do estelionatário. À luz dessas duas súmulas, a competência seria de São Paulo. Só que isso hoje, meus amigos, já era. Essas duas súmulas tranquilamente estão ultrapassadas diante da Lei 14.155. E por quê, colegas? Ora, volte aqui comigo
no parágrafo 4º e leia de novo. Nos crimes previstos no artigo 171, quando praticados mediante depósito, vejam, emissão de cheques sem fundos ou com o pagamento frustrado. Isso aqui, assinalado em azul, colegas, é exatamente o que? O crime de fraude no pagamento por meio de cheque. Parágrafo 2º, inciso 6º, que até o advento desse parágrafo 4º, consumava-se no local da recusa do pagamento. Só que agora o que o legislador fez? Excepcionou. Excepcionou este delito à regra geral do artigo 70 caput. Então a competência territorial quanto a este crime, ela não é mais determinada com base no local da recusa do pagamento, e sim com base no quê, pessoal? Com base no local do domicílio da vítima. Colegas, percebam então uma das principais mudanças produzidas por este parágrafo. Porque agora então, Charles, olha como é que realmente não facilita a persecução penal do delito. Porque o cara veio aqui em Campinas, te enganou, te deu um cheque sem fundos. E esse crime ia ser julgado lá onde ele reside, que é onde fica a agência bancária. Agora não. Agora o delito deverá ser julgado onde? Lá em Campinas, porque é ali que reside a vítima, é ali que reside o Charles. Então, colegas, na nossa humilde opinião, essas duas súmulas, ora exibidas para vocês, estão o quê? Ultrapassadas. Maravilha? Caminhamos. Próximo item. Súmula 48. Pois é, Renato. E a súmula 48, que está aí na tela? A súmula 48, ela trata do quê? Da falsificação de cheque. Será que esta súmula ainda permanece válida? Ou será que isso aqui também se encaixa no parágrafo 4º? Colegas, voltando aqui para o parágrafo 4º, eu pergunto a vocês, o parágrafo faz referência à modalidade de estelionato cometida mediante falsificação de cheque? Então vejam bem, nós estamos falando sobre o que, Charles? Falsificação de cheque, que é exatamente do que trata a súmula 48 do STJ. Colegas, quando o parágrafo 4º ressalva as modalidades aqui sujeitas ao novo regramento, ele fala da falsificação de cheque? Charles, sim ou não? Colegas, na minha opinião, deveria ter falado. Deveria. E comeu bola. Porque, assim, eu juro para vocês, eu estou aqui 2 semanas lendo, escrevendo, tentando olhar. Quer dizer, deveria ter colocado a falsificação de cheque aqui. Obviamente que deveria. Mas, na nossa humilde opinião, pessoal, não o fez. Porque, convenhamos, pessoal, eu pelo menos não consigo forçar a barra nisso. A falsificação de cheque, ela não se encaixa em nenhuma dessas modalidades aí exibidas. Porque quando você dá um cheque falso para alguém, eu lembro quando eu era professor em Juiz de Fora, Charles, negócio assim, estelionatário, é foda que o cara usa todo o saber dele para praticar crimes. Uma aluna minha, cara, me trouxe, ela foi vítima de estelionato, o que acontece? Ela tinha rasgado o cheque numa loja. Rasgou. Aí acho que ela rasgou só no meio e jogou no lixo. Rapaz, não é que o estelionatário pegou aquilo ali, conseguiu colar e ficou parecendo aquela dobra quando a gente põe na carteira, cara. Um negócio assim impressionante. Eu te pergunto, quando o estelionato é cometido mediante falsificação de cheque, ele é praticado mediante depósito? Mediante cheque sem fundos? Pagamento frustrado? Transferência de valores? Na nossa humilde opinião, não, pessoal. Então, o legislador comeu bola, porque ele deveria ter tratado especificamente da falsificação de cheque. Se não o fez, não nos parece possível querer jogar isso aqui dentro de uma dessas modalidades aí exibidas. Então, na nossa opinião, pessoal, a súmula 48,
Ao contrário das duas anteriores, esta súmula 48 continua válida. Então, ela permanece válida. E aqui nesse ponto, pessoal, ainda que você fale, poxa, mas o legislador se esqueceu da modalidade de cheque falso, deveria ter colocado, mas aqui, pessoal, não vai haver grande problema. E por quê? Porque se você parar para pensar, geralmente, o local da obtenção da vantagem ilícita já costuma coincidir com o local da residência da vítima. Concordam comigo? Então, por exemplo, e até no exemplo que eu dei lá no começo da aula, né? Eu vim aqui em Campinas e comprei, acho que eu usei celular, o exemplo do celular, e dei um cheque falso para o Charles. Ora, o delito vai se consumar onde? Nesse caso, como o parágrafo 4º não ressalvou a falsificação de cheque, eu continuo aplicando a regra geral. Artigo 70 caput, local da consumação do delito. Qual é o local da consumação desse delito? É o local da obtenção da vantagem ilícita, que, ao contrário, na fraude no pagamento por meio de cheque, geralmente acaba coincidindo com o próprio local em que a vítima reside. Próxima observação, colegas, vamos vendo, 40 minutos sobre um parágrafo. Impossibilidade de alteração da competência territorial dos processos criminais em andamento à época da entrada em vigor da 14.155. Senhores, sempre que vocês estudam alguma mudança legislativa, a primeira pergunta que você deve se fazer é aquela atinente ao direito intertemporal. Poxa, Renato, essa lei que entrou em vigor, ela já está valendo, já disse que já está em vigor, mas, Renato, e os processos em andamento? Porque, ao fim e ao cabo, pessoal, o que essa lei produziu lá no Código Penal? Ela produziu uma mudança de competência. Tome como exemplo lá a fraude, né, no pagamento por meio de cheque, que antigamente era crime aí, julgado no local da recusa do pagamento, agora é no local do domicílio da vítima. Houve uma mudança de competência. E aí vem a pergunta inevitável, né? Aqueles 500 processos de fraude no pagamento por meio de cheque que estão lá na sua vara criminal, será que você pode mandar para o local do domicílio da vítima? Posso alterar a competência quanto aos processos que já estavam em andamento? Colegas, essa discussão, ela trabalha, na verdade, com a ideia de que, da famosa e querida perpetuatio jurisdictionis. Então, perpetuatio jurisdictionis. Ou seja, com aquela regra da perpetuação de competência. Sobre o assunto, é bom lembrar que o Código de Processo Penal é silente quanto à matéria. CPP não trata do assunto de maneira explícita. Por isso, sempre prevaleceu o entendimento de que nós vamos buscar lá no Código de Processo Civil o regramento adequado. Está aí para vocês o CPC, está aí o artigo 43, que vai dizer o quê? Vejam, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da inicial, vírgula, sendo irrelevantes, pouco me interessa, eventuais mudanças do estado de fato ou de direito, ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, colegas, o que o aluno precisa entender? Se há uma mudança de competência após a instauração do processo, essa mudança terá aplicação aos feitos que já estavam em andamento? Em regra, não. E é o que diz o 43, ou seja, em regra, a competência será o quê? Perpetuada. Começou no juízo A, vai terminar no juízo A. É o que diz o 43. Só que o próprio 43 vai ressalvar duas hipóteses. Quais sejam? A primeira é muito óbvia. Quando houver o quê? A supressão do órgão judiciário.
Ora, meus amigos, se o órgão judiciário acaba de ser extinto, é óbvio que ele não pode manter nenhuma competência. Então, Charles, vamos imaginar a título assim de hipótese, né? Se o Supremo Tribunal Federal viesse a ser extinto um dia, e aí? Eu te pergunto, o que fazer com os processos de sua competência? Poderiam lá ser mantidos? Óbvio que não. Isso aqui aconteceu, né, pessoal, com os antigos e extintos tribunais de alçada. Quando foram extintos pela emenda 45, seus processos foram encaminhados aos respectivos tribunais de justiça. A segunda hipótese, qual é, Charles? Quando houver uma alteração da competência, o quê? Absoluta. Colegas, se houver uma mudança de competência absoluta, esta mudança tem aplicação imediata, inclusive aos processos em andamento. Isso aqui eu posso falar muito bem porque eu sou promotor da Justiça Militar. A gente tem a mudança lá em 96 com a 9299, que deslocou para a Justiça Comum Estadual os crimes dolosos contra a vida praticados por militares em serviço. E mais recentemente, pessoal, temos o exemplo da Lei 13.491 de 2017, que trouxe para a Justiça Militar os crimes previstos na legislação penal, se acaso praticados, numa das condições lá do inciso 2º do artigo 9º do CPM. Isso tem aplicação imediata. E por quê? Porque é uma mudança de competência em razão da matéria. Então vamos lembrar, Charles, quais são as competências absolutas? É uma competência em razão da matéria, esta é absoluta, então competência ratione matéria, uma competência em razão das funções, alguns preferem em razão da pessoa, né? Eu prefiro dizer que é uma competência estabelecida em razão das funções, e também a competência funcional. Então essas são competências absolutas, cuja alteração, então, terá aplicação imediata, inclusive aos processos em andamento. Dito isso, eu volto para a nossa lei, para a Lei 14.155. E aí eu pergunto a vocês, será que esta lei, no tocante à competência, terá aplicação imediata aos feitos em andamento? Simples. A competência territorial, Charles, é uma espécie de competência absoluta ou é uma espécie de competência relativa? Aqui é muito tranquilo, pessoal. A competência territorial, ela é uma espécie de competência o quê? Relativa. Se é uma espécie de competência relativa, ela não se encaixa em nenhuma das hipóteses do 43. Ou seja, a Lei 14.155, ela não importou em supressão de órgão judiciário e ela não provocou alteração de competência absoluta, e sim de competência relativa. Por isso, então, pessoal, guardem com vocês esta mudança, o parágrafo 4º do artigo 70, não terá aplicação aos processos criminais de estelionato praticados naquelas modalidades que já estavam em andamento à época da entrada em vigor do novo diploma normativo, leia-se, no dia 28 de maio de 2021. Maravilha? A gente avança, pessoal. Pluralidade de vítimas. E aqui finalizando. A última observação, e aliás confuso, custei a visualizar isso aí, porque parece simples, mas não é tão simples, é quando você tiver mais de uma vítima. O que fazer quando os estelionatos, modalidade depósito, transferência, cheque sem fundos, frustração, o que fazer quando houver pluralidade de vítimas? Num primeiro momento, Charles, a pergunta parece simples, porque você olha para a tela e você vai ver o seguinte, ó, nos crimes previstos, tal, quando praticados, parará, parará, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, vírgula. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Quer dizer, ficaria simples, até pelo adiantado da hora, eu falar assim, olha, é isso aqui, pessoal, vamos embora para casa, porque hoje é sexta-feira, tem coisa muito melhor para fazer. Mas não é tão simples assim, por quê?
Porque, na verdade, pessoal, na nossa opinião, esse dispositivo, essa parte final assinalada em amarelo aí para vocês, ela merece pelo menos 2 observações. O legislador aqui, colegas, ele disse menos do que queria dizer. Então há de se tomar cuidado com isso. Renato, e quais são as 2 observações dentro da observação de número 7? Seriam as seguintes, colegas, vamos lá. Primeiro, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Mas espera aí, pluralidade de vítimas. E se todas as vítimas residirem na mesma comarca? Eu tenho por quê correr atrás da competência à luz da prevenção? Não, pessoal. A prevenção, vamos aqui lembrar, é um critério residual de fixação de competência. Ou seja, se você não tiver, até o relógio está tocando aqui, se você não tiver para onde correr, porque você não consegue definir a competência, use a prevenção. É um critério residual de fixação de competência. Colegas, ainda que eu tenha pluralidade de vítimas, a primeira observação é a seguinte: ora, se a despeito da pluralidade de vítimas, todas elas residirem na mesma comarca, eu te pergunto, preciso apelar para a prevenção? Para definir a competência? Não, óbvio que não. Porque se todas as vítimas residem na mesma comarca, eu ainda posso aplicar a nova regra introduzida pelo parágrafo 4º. Concordam comigo? Então, por exemplo, se todas as vítimas, transferência de valores, residem em Belo Horizonte, pessoal, eu vou determinar a competência de onde? Belo Horizonte. A competência será ali. E, obviamente, dentre os vários juízes da comarca de Belo Horizonte, eu vou fixar a competência à luz da distribuição. Então, essa é a primeira observação. Ou seja, quando o dispositivo aí exibido refere-se à pluralidade de vítimas, subentende-se que estas vítimas aí estariam residentes em comarcas diversas. Porque se residentes na mesma comarca, eu não tenho por que me socorrer da prevenção, porque eu ainda posso fixar a competência com base no domicílio da vítima. Esta é a primeira observação. E qual é a segunda observação? Renato, mas e se, havendo pluralidade de vítimas, elas residirem em comarcas diversas? Residentes em comarcas diversas. Então, colegas, imaginem o seguinte, naqueles casos lá do 171, transferência de valores que estão aqui no parágrafo 4º, as vítimas residem em comarcas diversas. Naquele exemplo que eu dei lá, uma em Manaus, outra em Recife, a outra em Curitiba e assim por diante. Ou seja, eu tenho várias vítimas em localidades diversas. Aí, Charles, o dispositivo diz que eu vou determinar a competência com base no quê? Na prevenção. Só que ainda há uma observação a ser feita dentro disso. Você vai determinar a competência com base na prevenção olhando para quais juízes? Renato, não entendi. Calma que eu te explico. Vem aqui comigo para a tela, ó. O artigo 83, Charles, ele trata da prevenção. E o que é prevenção? Já disse, é um critério residual de competência que é usado quando você tem 2 ou mais juízos igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa. Aí você vai olhar entre todos eles e se perguntar qual deles teria se antecedido aos demais na prática de algum ato decisório, ainda que anterior ao início do processo. Então, só para dar um exemplo fictício para você entender prevenção. Eu tenho um crime de sequestro, um crime permanente, que se arrastou por várias comarcas. Guarulhos, São Bernardo do Campo,
São Paulo, Santos e assim por diante. Qual será o juízo competente? Prevenção. Todos eles, em tese, são igualmente competentes. Eu vou olhar para todos e vou me perguntar qual deles teria praticado o primeiro ato decisório, mesmo que anterior ao processo. Ele será o juízo prevento. Então, Charles, o que o parágrafo 4 está dizendo é que, se houver, repito, pluralidade de vítimas, e como já destacamos, residentes em comarcas diversas, eu vou usar a prevenção. Maravilha, vou usar o 83. Só que, colegas, quais serão os 2 ou mais juízos igualmente competentes que eu vou levar em consideração para estabelecer o juízo prevento? Renato, eu continuo sem entender. Pessoal, você tem que olhar e entender o seguinte: na hora de definir essa prevenção a que se refere o parágrafo 4º, os 2 ou mais juízos aqui citados serão os juízos com competência sobre os domicílios das vítimas. Olha que interessante, pessoal. Você vai buscar os juízes aí igualmente competentes não à luz da regra geral do 70 caput, olhando para os locais distintos de consumação. Você continua podendo aplicar a regra nova do parágrafo 4º, competência com base no local do domicílio da vítima. Só que, dentre os vários juízes com competência sobre a localidade em que residem essas vítimas, você vai fixar dentre eles o juízo prevento. Então, no meu exemplo, pessoal, as vítimas residem em Manaus, Recife e Curitiba. Pronto, esse é o domicílio da vítima. Você vai definir a prevenção entre um desses 3 juízes. O que primeiro se anteceder aos outros na prática de um ato decisório será o juízo prevento para julgar esse crime de estelionato com pluralidade de vítimas morando em locais diversos. Maravilha? Charles, quanto tempo que deu? 57 minutos. Eu acho que melhorei um pouco, né, pessoal? Porque a última vez que eu falei de atualização, eu gravei para vocês quase 3 horas falando sobre os vetos rejeitados ao pacote anticrime. Mas eu repito, isso aqui não é nada além que a nossa o quê? Obrigação. O país vivendo uma crise gigantesca por conta do coronavírus, a qualidade do trabalho legislativo sofrível, várias mudanças feitas. Pessoal, estudando para concurso, a gente tem a obrigação de mantê-los atualizados, não só os nossos alunos aqui do G7 Jurídico, mas principalmente vocês que nos prestigiam comprando aí os nossos livros, que definitivamente não são baratos. Mas eu espero ter retribuído isso aí para vocês. Senhores, muito obrigado. Tá aí o nosso Instagram para você mandar sua crítica, sua sugestão, se eventualmente tiver um elogio. Alguma observação em relação à aula também é o nosso canal de comunicação. E lembrar a todos que os livros estão todos aí disponíveis lá no site da editora Juspodium, o nosso manual, o Legislação Criminal, o CPP comentado, o pacote anticrime agora na 2ª edição e a grande novidade, né, pessoal, que é o nosso manual de jurisprudência criminal. Esse material aqui, ó, 5 páginas, comentando, né, escrevendo. Pessoal, é impressionante, já disse isso e repito mais de uma vez. Quando você escreve e depois vem dar aula, é impressionante quantas questões vão surgindo quando você põe no papel. Então esse material eu vou depois encaminhar para a editora Juspodium para ser disponibilizado também gratuitamente para cada um de vocês lá no site da editora, porque esse é o nosso compromisso com a sua atualização. Maravilha? Agradeço ao Charles pelo excelente trabalho de gravação. Se não tá fácil para mim, que sou professor de processo penal, coitado do Charles, sofre junto comigo. E agradeço a vocês pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela paciência. Eu espero que o nosso humilde vídeo aí tenha sido útil, né? Pelo menos para suscitar algumas questões em relação ao novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. A todos, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem e até, sabe-se quando, né, a próxima atualização. Tchau!